E esse texto diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Esse chegará a vós, essa palavra dá a compreensão de Ele vos acolherá. Essa palavra acolher significa que Ele está predisposto, Ele está aberto, Ele está pronto, Ele está desejoso para trabalhar o relacionamento, para manter o relacionamento, para desenvolver o relacionamento. Ele quer isso. A comunicação é como um sangue que sustenta todos os relacionamentos. Não é? Um corpo precisa de sangue para funcionar, certo? Certo. A comunicação é como um sangue para os relacionamentos. Se um relacionamento não tem comunicação, ele não vai se desenvolver, ele não vai crescer. Hoje à noite o Espírito de Deus fala com você sobre se achegar. Que Deus vai acolher você, se achegue. E Ele diz que sem isso, sem essa abertura para se relacionar, para se comunicar, nossos corações vão sofrer de solidão. Essa é uma coisa muito forte em terras como essa. Há vários lugares na terra onde, por exemplo, há muita idolatria e há um deserto, porque as pessoas desejam falar. Todos nós amamos relacionamentos, certo? Certo. Todos nós queremos nos comunicar. E se comunicar com Deus é uma coisa tão linda, maravilhosa. Chave, é um anelo, é um anseio. É um desejo muito forte que existe no coração dos homens. E hoje à noite o Espírito Santo está ministrando no seu coração para não desistir do relacionamento com o Senhor, mas aprofundar esse relacionamento. Amém. Amém? Às vezes as barreiras vêm e às vezes nós mesmos estamos falando, mas a gente tem uma impressão de que não está sendo bem acolhido. Logo, quando você está conversando com alguém e não está sendo bem acolhido, você tem vontade de se levantar e sair, não é? E essa reação é em função de que você vê que a comunicação não está acontecendo. Mas hoje à noite o Espírito Santo fala sobre você decidir nutrir, alimentar, cultivar sua comunicação com Deus. Amém. Amém. E Ele vai também falar com você. Ele vai também ministrar isso, né? Para reconhecer a voz de uma outra pessoa, você precisa gastar tempo com ela. Não é? Marido e mulher, por exemplo, quando estão já com um tempo de relacionamento, eles podem falar até longe a mesma palavra que todo mundo fala, mas aquela identificação, por exemplo, de amor, né? É um amor diferente dos outros amores, né? A expressão da voz, né, é reconhecida. Relacionamento é exatamente isso. É algo que vai ajudar você a reconhecer a voz de Deus. Se você cultiva o relacionamento com Ele, então, essa identificação da voz dele vai ser muito mais poderosa, vai ser muito mais fácil, né? E é exatamente isso que eu queria falar com vocês hoje. Há quanto tempo você conhece o Senhor? Há quanto tempo você desenvolve esse relacionamento? Você já consegue identificar a sua voz? Porque às vezes nós estamos fazendo uma coisa comum e nós ouvimos a sua voz. Às vezes nós não estamos exatamente naquele dia de consagração, mas Ele fala. Às vezes nós estamos até numa outra atividade, mas a sua voz é bem alta dentro de nós, como quem está a bradar. E nós sabemos que aquela é a sua voz. Quem produz isso é o seu relacionamento. Então, hoje à noite eu venho aqui para encorajar você a continuar falando e a continuar ouvindo a voz do Senhor. E Ele está dizendo: se aproxime, se achegue. Eu estou pronto para acolher você. Né? Quando está com uma imagem errada, nós temos que orar rejeitando uma imagem errada. Sabe? Às vezes,
quando estamos falando com alguém, a pessoa imediatamente não tem resposta, né? Você faz uma pergunta e ela imediatamente não tem resposta. Então, você fica olhando para ela perguntando, e aí? Então ela vai dizer, eu estou pensando. Às vezes, algumas coisas que você perguntou a Deus e você obteve o silêncio de Deus, e você talvez está a pensar que Ele não gostou do que você falou, não concorda com o que você falou, Ele não quer dar o que você está falando ou pedindo, e aí você mesmo está tomando uma decisão, não vou mais falar. Hoje à noite o Espírito Santo fala com você, aproxime-se do Senhor e Ele acolherá você. Amém. Ele acolherá você. Então, a palavra de Deus nos estimula a isso. A maneira como nós devemos nos achegar a Deus é que nós vamos, com o passar do tempo, conhecendo a sua voz, à medida que nós dedicamos tempo para a oração, à medida que nós dedicamos tempo para a leitura da palavra, nós vamos aperfeiçoando a identificação da sua voz. E aí nós vamos aprendendo também os seus caminhos por meio do estudo da sua palavra. Quando você estuda a palavra, você passa a conhecer os caminhos dele. Então, o convívio com uma outra pessoa, você já sabe como é que ela vai reagir. Você, quando convive com alguém, você sabe o que deixa aquela pessoa chateada e você sabe o que alegra aquela pessoa, né? Então, quando você quer alegrar, você planeja fazer isso que eu quero alegrar fulano, né? Isso é fruto de quê? De conhecimento, de relacionamento. Então, hoje eu estou aqui e o Espírito Santo fala com você para você aprofundar esse conhecimento, para você alegrar o Senhor. Amém. A proporção que você o conhece, você vai então ter mais dele e vai poder agradá-lo mais e ao mesmo tempo ser mudado pelo que vem nele. Quando nós agradamos a Deus, a Escritura diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, Ele está pronto para acolher e dar presentes. Ele está pronto para acolher e dar presentes. E é por isso que nós devemos perseverar em buscar o relacionamento com Ele. Antigamente, a maioria de vocês aqui, de nós, veio da religiosidade, certo? Certo. E lá, o que você foi ensinado? A participar de ritos, não é? A participar de reuniões, encontros. Você não tinha muito esse encorajamento para relacionar. Hoje, por exemplo, quando você tem uma dificuldade, a primeira coisa que você é orientado a fazer é o quê? É a orar, que é falar com Deus. Quando você tem uma dor, você deve chamar quem? O Espírito Santo, porque ele mora com você. Então você pode falar: Espírito Santo, eu oro buscando cura a essa dor, né? Quando você tem um conflito com os seus parentes, você ora pedindo que o Espírito Santo resolva aquele conflito. Então, o tempo todo você está falando com o Espírito Santo. Isso é relacionamento. Antigamente, na religiosidade, você tinha aquela obrigação dos ritos. Mas agora, Ele não está só na hora do rito. Ele está com você o tempo todo. Amém. Amém? Isso é muito poderoso. O relacionamento é algo que é além das reuniões. É algo que é além dos momentos que nós temos com os irmãos. Ele está conosco o tempo todo, quando estamos sozinhos, quando estamos em casa, quando estamos dirigindo ou andando no transporte, né? Quando estamos com mais uma pessoa ou mesmo em família, Ele está conosco. Às vezes nós entramos em lugares difíceis e Ele está ali nos guardando. Amém. Né? Nós sentimos o medo e intimamente nós falamos baixo, só com Ele, até com o pensamento, e Ele nos ouve. Esse é o relacionamento.
Então, o relacionamento é muito mais importante e fundamental do que os rituais, os encontros. Ele vai além disso, ele é que deve ter prioridade. E aí eu vou ouvir sua voz o tempo todo, vou falar com ele, ele vai falar comigo e eu vou crescer em conhecer. Amém. Porque ele não mora num prédio como esse, né? A Escritura diz que Deus escolheu morar em nós. Antigamente, as pessoas faziam, e até hoje, né, fazem prédios muito bonitos para Deus. Mas ele diz em Atos capítulo 19, capítulo 17, ele diz que ele não mora em templos feitos por mãos humanas. Então ele não mora ali. Mas a Escritura diz que todo que nele crê, ele vai habitar e vai fazer morada em nós. Então, ele decidiu morar em nós. É porque ele quer relacionamento. Ele quer que a gente o escute e ele quer escutar a nossa voz. Ele realmente quer nos acolher. Será que nós podíamos dar um aplauso para ele por causa disso? Aleluia. Glória a Deus. Então, muitas vezes nós fomos ensinados, depois que a gente começou a crer em Jesus, mas às vezes a gente não tem muito essa consciência de viver com o Espírito Santo como aquele que habita em nós, como se ele estivesse em casa, sabe? Deus está em casa, e a casa que ele escolheu somos nós. Quando alguém está em casa, você pode falar. Às vezes está na sala, você vai lá na sala, eu queria falar contigo isso, não é? Se a pessoa não está em casa, você tem que, hoje, com a tecnologia, ligar para falar com a pessoa onde ela está. Você tem que se dirigir para ela e falar. Mas hoje, Deus está em casa. Deus está em casa. E nós devemos cultivar essa consciência de que Ele está em casa e que nós realmente moramos nele, né? E vamos desfrutar disso de uma maneira muito especial. Outra coisa, Deus não é um amigo silencioso. Deus não é um amigo silencioso. Eu sei que alguns de vocês têm amigos, né? Sim. E às vezes nós temos uns amigos que falam bastante, né? Você deve ter um desses amigos que quando você senta com ele, ele não para de falar. Deus não chega a esse extremo de ser um amigo falante, mas ele não é um amigo silencioso. Ele é alguém com quem nós podemos manter uma conversa. Eu não tenho capacidade de ouvir nenhum de vocês, nem vocês a mim, por 5 horas seguidas. A gente vai ter que dar uma paradinha, vou ter que comer um pouco, ir no banheiro, na casa de banho, né? Mas você, com Deus, se você quiser falar por 5 horas seguidas e você aguentar, Ele vai te ouvir. Porque Ele está em casa e Ele é alguém que não é silencioso. Se você pergunta, Ele fala. Se você fala, Ele te ouve, né? E essa imagem é a imagem correta que nós devemos ter da pessoa de Deus. Então, ore comigo agora. Diga assim: Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Me perdoe. me perdoe Por toda imagem errada. por toda imagem errada A respeito da tua pessoa. a respeito da tua pessoa. Eu quero Eu quero um relacionamento saudável. um relacionamento saudável Contigo. contigo Todos os dias da minha vida. todos os dias da minha vida. Eu sei que você está em casa. Sei que você está em casa. Eu quero falar. Eu quero falar Quero ouvir. e quero ouvir. Quero ser ouvido. Quero ser ouvido. Mas eu sei que você está em casa. Mas eu sei que você está em casa. Amém. Amém. Então, Deus quer falar. E Ele quer falar algumas coisas pessoalmente. Sabe, nós estamos aqui, talvez eu tivesse alguma coisa para falar, imagino, com
Camila aqui. Então, o que eu ia fazer? Eu tinha que falar pessoalmente com ela, eu ia chamar a minha esposa e ia com ela ali. Nós temos que falar algo pessoal com você. Então, quando ele quer falar algo pessoal, ele não quer que ninguém mais escute. Deus quer falar pessoalmente conosco. Isso significa que tem horas que ele não quer ninguém mais, além de você. Ele realmente, ele chama isso na Bíblia, Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte. E no meio desse sermão, ele fala a respeito de orar secretamente. A oração feita no secreto, ele diz que ele nos ouve. Ele ensinou a orar, o Pai Nosso. Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso. Sim. Mas aquela é uma direção para a gente falar com Ele secretamente. Ele deseja nos ouvir secretamente e falar conosco secretamente. As nossas coisas, as coisas da nossa vida, Ele não quer expor publicamente também. Ele gosta primeiro de dizê-las a nós, falar conosco. É muito ruim quando alguém chega publicamente e fala da tua vida na frente de todos os outros, não é verdade? Pois Deus, Ele não é assim. Ele respeita a sua individualidade. Ele quer falar com você pessoalmente. Por isso você deve ter ciclos, você deve ter tempos de oração reservados. Porque ali você vai ouvir e Ele vai falar com você. Essa prática, ela é muito importante, mas muito importante mesmo. Ele quer que você ouça a voz dele. Abra aí no Evangelho de João, capítulo 10, verso 3 até o versículo 5. Verso 3 até o versículo 5. Vou pedir que Camila dá para você ler o Salmo, capítulo 10, versos de 3 a 5. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esse é um segredo muito importante no relacionamento com Deus. Vocês sabem que nós estamos vivendo um tempo onde a apostasia, ou seja, o afastamento da fé verdadeira em Deus, já está manifesto no mundo, amém? Vocês sabem disso, né? Sim. O anticristo. Isso já está acontecendo no mundo. Mas aqui a orientação da palavra de Deus é muito clara a respeito de aprender a conhecer a voz de Deus, para que nenhuma outra voz possa guiar ou orientar você. Somente a voz de Deus realmente seja clara para você, reconhecida por você por relacionamento, através do relacionamento, ao ponto de você saber o que é Ele, quando é Ele que está falando, quando é o diabo, quando é o mundo, quando é a sua própria carne. Porque são muitas vozes no mundo hoje, mas por causa do relacionamento, a sua voz, a voz de Deus para você deve já estar clara. Esse é o exemplo que ele cita nesse texto das ovelhas, que nós tivemos recentemente com alguém que cultiva a terra e que cuida de ovelhas, e eles estavam nos contando que já houve um teste bem claro, onde várias pessoas se aproximaram do rebanho e foram então falando e dando comandos para o rebanho. As ovelhas não fizeram absolutamente nada com as outras vozes, mas quando o pastor deu o comando, vão para ali, se movam, saiam, elas todas obedeceram. Esse é um paralelo do mundo natural com o mundo espiritual. A voz de Deus
é algo que as ovelhas, as suas ovelhas, devem ter conhecimento e discernimento. Para que isso aconteça, é necessário cultivar o relacionamento. É necessário fazer isso de uma maneira organizada, tendo uma vida de oração organizada, tendo uma vida de meditação na Escritura organizada. Porque fazendo dessa forma, vai ficar muito claro para você, bastante claro para você, a sua voz, e você nunca será enganado. Amém? Amém. O desejo do nosso Pai é que nós não sejamos enganados, mas Ele nos alerta a respeito disso. Então, nós hoje somos chamados pelo Espírito Santo para rever e reafirmar essa aproximação de Deus através de um abrir a porta para a amizade de Deus, ser amigo de Deus. Como é que isso pode acontecer, essa amizade, para que Ele então se comunique com você? Você já sabe como é isso. Quando você tem uma pessoa conhecida, é diferente de quando você tem um amigo. Uma pessoa conhecida chega na sua casa, você não revela as coisas. Você está ali ouvindo aquela pessoa, mas você não sabe quem ela é, de onde ela vem, então você não revela as coisas. Mas quando chega um amigo, então você diz como você está, se você está alegre, se você não está, até o que você pretende fazer no dia seguinte ou no mesmo dia, ou o que aconteceu, se você recebeu presentes, donativos, dinheiro. Você tem confiança para revelar seus segredos. Deus não nos quer só como os seus filhos ou os seus servos, mas os seus filhos Ele nos chama também para serem amigos. Aos amigos nós revelamos os nossos segredos. Deus quer revelar as coisas que Ele vai fazer, mas para isso é necessário que haja uma plataforma, um ambiente, uma base chamada amizade. Abraão era amigo de Deus. Moisés, amigo de Deus. Jesus disse aos seus discípulos que eles não eram simplesmente servos, mas Ele os queria também como amigos. E depois que eles amadureceram na fé, eles se posicionaram como amigos e levaram os segredos do reino de Deus ao mundo conhecido da época. Deus quer entregar segredos através da amizade. E é por isso que hoje o Espírito Santo está nos encorajando a continuar o relacionamento, a cultivar o relacionamento. Não é? Quando você servia como religioso, você se movia num relacionamento por interesse. Essa não é uma boa coisa, né? Quando você se aproxima de alguém por interesse. Então você quer alguma coisa dela, mas não quer ela toda. Não quer tudo que ela possui. Você tem reservas. Quando você se relaciona com alguém com reservas, é uma coisa sempre delicada. Muito delicada. Você está sempre... No Brasil nós chamamos de pisar em ovos. Vocês têm essa expressão aqui? Não, né? Pisar em ovos, percebe-se, né? É uma situação que você tem todo o cuidado, porque você não está livre. O relacionamento com Deus não pode ser assim. Deve ser uma amizade livre, segura, aberta. Até porque aquilo que nós achamos que são nossos segredos, para Ele, por ser Deus, não há segredo, não é um segredo. Mas o respeito dele, Ele respeita a nossa individualidade e Ele quer que nós mesmos falemos dos nossos problemas para Ele. Ele espera que nós estejamos decidindo falar das coisas. Você lembra na Bíblia, quando fala da história do primeiro homem no jardim? Então, quando ele disse toda aquela orientação que não era para eles comerem do fruto da árvore, determinada árvore no jardim, eles foram e desobedeceram e comeram. Então, quando ele chegou para falar, como ele falava todo o tempo com eles, e ele perguntou: Adão, onde estás? Essa é uma pergunta que só realmente aponta para o relacionamento e para o desejo de Deus de ouvir a
você? Porque Deus é Deus, ele sabia onde Adão estava. Ele pergunta: o que aconteceu? Ele sabia o que aconteceu. Ele não usa essas palavras, mas ele estava querendo comunicação, relacionamento. O homem tinha pecado? Tinha, mas mesmo assim ele queria relacionamento. Então, muitas vezes nós estamos errados, mas Deus não muda. Ele deseja ouvir o que aconteceu. Ele deseja nos ouvir porque Ele tem sempre uma perspectiva positiva. Ele quer nos tirar dos nossos erros e levar ao lugar que Ele planejou para que estejamos. Amém? Amém. E é muito importante quando nós compreendemos que aproximar-se de Deus e cultivar uma amizade é um valor, é uma prática, é uma coisa preciosa que eu devo cultivar todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, por toda a minha vida. Estabeleça isso. Hoje o Espírito Santo fala com você sobre estabelecer um relacionamento estável. Quando você se posiciona assim, a Bíblia chama esses que fazem isso de noiva. Noiva. Alguns aqui são casados, ou outros já foram. É muito importante compreender que quando a gente começa um relacionamento assim, noiva e noivo, os assuntos não acabam. Porque está chegando o casamento, os assuntos não acabam. Então, a Bíblia chama a sua igreja de noiva. Nós temos muitos assuntos, porque nós logo vamos ficar juntos dele, definitivamente. Mas até a gente ficar na mesma casa, a gente quer conversar tudo, como vai ser, como está sendo, como vai ser essa preparação. Quantos de vocês estão querendo ir para a casa do noivo? Amém. Essa expectativa é fruto de uma confiança que veio porque você conhece o seu noivo. Você sabe que ele lhe deu uma promessa de que você vai sair da casa onde você está e vai morar com ele. Você vai se relacionar eternamente com ele. Então, por isso é que hoje à noite eu estou aqui para dizer a vocês, continuem a priorizar, continuem a investir na amizade com Deus. E tenham uma compreensão de que Deus não é silencioso. Deus não é um Deus silencioso. Ele está pronto a falar. Ele tem coisas para falar. Ele tem coisas para realmente comunicar. Vamos ver outro texto aqui. Salmo 32, verso 8. De que a pastora... 32, verso 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. O desejo dele é nos ensinar. Todos acharam? Amém. Vamos ler mais uma vez, por favor, pastor. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. O relacionamento com ele deve partir do pressuposto da confiança, da certeza, da verdade, de que ele quer me ensinar. E a humildade é dizer: Deus, eu não sei, por favor, me ensine. Isso chama-se humildade. Quando eu sou cabeça dura, eu nem chego perguntando sobre como é. Eu já chego dizendo: olha, eu vou fazer assim, 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 por favor, me abençoa aí, Deus. Isso é claramente uma pessoa que está com um problema de orgulho grave. É fatal esse problema, viu? Então, quando nós estamos humildes, estamos numa atitude humilde, então nós chegamos e dizemos: Deus, eu já aprendi muitas coisas com você e eu louvo pelo que eu já aprendi. Mas novamente eu estou diante de algo que eu preciso aprender. Eu sou ensinável. Por favor, me mostre como você vai fazer isso, como você quer fazer isso. Deus
tem prazer em sentar e repetir uma lição que talvez ele já falou para você, mas ele vai dizer: olha, a minha palavra diz isso, e a minha palavra diz isso, e a minha palavra diz isso. Sabe por quê? Ele gosta do relacionamento, ele gosta de falar, ele gosta de ouvir, ele gosta dessas respostas, ele gosta quando nós nos vestimos com as vestes de humildade, porque ele é um rei humilde. A Escritura diz, em Isaías 32, que ele é um rei humilde, ou seja, ele é alguém que tem toda a autoridade, mas ele se posiciona de maneira humilde. E se somos seus filhos, nós devemos agir da mesma forma. Amém? Amém. E então nós estamos repetindo ele. E ele deseja guiar para a verdade. Vamos ver outro texto. João capítulo 16, versos 13 a 15. Nós já lemos uma parte, né? Nós vamos ler mais um pouco. João 16, 13 a 15. Vou pedir que João, por favor, faça essa leitura. João 16, 13 a 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará